Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história e no significado de uma das imagens sagradas mais conhecidas e queridas do mundo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E olha, isso aqui é muito mais do que uma bela obra de arte. É quase um livro de teologia em forma de pintura que atravessou séculos para chegar até nós. Sabe, na tradição da igreja, um ícone como este não é visto como uma simples pintura. A ideia é que ele seja uma espécie de janela sagrada, um ponto de encontro entre o nosso mundo e o mistério de Deus. Ele não foi feito só para a gente admirar, mas sim para ser lido, contemplado, rezado. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa aqui é essa. Qual é a mensagem que este ícone quer nos passar através dos seus símbolos, das suas cores, dos gestos? O que ele tem a nos dizer hoje em dia? Bom, vamos fundo nisso. Para começar, vamos tentar entender por que este ícone é considerado um resumo visual de todo o mistério pascal, ou seja, da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Um ícone, nada, absolutamente nada é por acaso. Cada pequeno detalhe tem uma intenção, foi pensado para comunicar uma verdade teológica bem profunda. É como se fosse um sacramento visual, onde a beleza está a serviço da verdade da fé. Agora vamos para a história. E que história! A jornada desse ícone é uma verdadeira odisseia, uma aventura cheia de reviravoltas. Teve roubo, esquecimento, guerra e uma redescoberta que muitos consideram providencial. As origens nos levam lá para a ilha de Creta, no século XV. Naquela época, Creta era um caldeirão cultural, sabe? Era um domínio de Veneza, onde a tradição super rigorosa dos ícones bizantinos acabou se encontrando com o naturalismo que estava surgindo no Renascimento italiano. E dessa fusão única nasceu a chamada Escola Cretense, da qual esta obra é um exemplo maravilhoso. A história que a gente consegue documentar começa em 1499, quando o ícone chega em Roma. Lá, ele foi venerado por 300 anos na igreja de São Mateus. Mas, em 1798, a coisa muda de figura. Com a invasão de Napoleão, a igreja é destruída e o ícone some de vista. Ele só vai ser redescoberto e devolvido à veneração pública em 1866, graças à Congregação dos Redentoristas. E olha que interessante, durante esses 60 anos em que o ícone ficou esquecido, a memória dele foi mantida viva de um jeito muito especial. Um frade já idoso, o irmão Agostinho Orsetti, que tinha trabalhado na antiga igreja, vivia dizendo a um jovem coroinha chamado Miguel Marchi: "Nunca se esqueça, essa é a imagem milagrosa de São Mateus." Esse menino, anos depois, se tornaria um padre redentorista e seria a peça-chave para a redescoberta do ícone. E aí a gente chega num momento decisivo. Em 1865, os redentoristas, que por uma coincidência incrível, construíram sua nova igreja em Roma exatamente onde ficava a antiga São Mateus, pediram a guarda do ícone ao Papa Pio IX. E o Papa não só concordou, como deu a eles uma missão que mudaria tudo: fazei-a conhecida no mundo inteiro. Bom, com essa história toda em mente, vamos agora decodificar a riquíssima linguagem simbólica do ícone. É aqui que a imagem realmente começa a falar com a gente. Cada detalhe é um convite à contemplação. Primeiro, é bom saber que este ícone pertence a uma categoria bem específica chamada de Virgem da Paixão. Diferente daquelas representações de Maria com o menino no colo, tudo sereno, esta imagem olha para o futuro. Ela antecipa o drama do Calvário. O menino Jesus não é um bebê tranquilo. Ele está claramente assustado porque está vendo os instrumentos do seu sofrimento. Agora, vamos prestar atenção nos gestos, porque eles falam muito. O olhar de Maria, por exemplo, não está voltado para Jesus, mas para nós, para quem olha o quadro. É um olhar de compaixão que nos convida a entrar no mistério. Já as mãos de Jesus agarram com força o polegar da mãe, um gesto bem infantil que simboliza a sua humanidade e a sua união com a gente no nosso medo. E a mão direita de Maria não o segura, mas o apresenta, apontando para ele como o caminho, a verdade e a vida. As cores aqui são uma aula de teologia. O fundo dourado não é um cenário, não representa um lugar, mas sim a luz eterna do reino de Deus. Maria usa uma túnica vermelha, símbolo da humanidade, coberta por um manto azul, a cor da divindade que a envolveu. Com Cristo, a lógica se inverte. A túnica dele é dourada, porque ele é divino por natureza, coberta por um manto vermelho, que simboliza a humanidade que ele assumiu e o futuro martírio. Flutuando ali em cima, temos os arautos da paixão. À esquerda, o arcanjo Miguel, identificado pelas letras gregas, segura a lança e a cana com a esponja. À direita, o arcanjo Gabriel segura a cruz e os cravos. E perceba como eles apresentam esses instrumentos com as mãos cobertas, um sinal de reverência litúrgica, de respeito diante do que é sagrado.
E essas letrinhas gregas ao lado das figuras principais? Elas funcionam como uma espécie de assinatura teológica. MP, TY, significa Mater Teu, Mãe de Deus, um título dogmático de Maria. E IC, XC, são as abreviações para Iesus Christus, Jesus Cristo. Ou seja, o ícone deixa bem claro quem são seus protagonistas. Esse detalhe da sandália desatada é um dos mais ricos. No nível mais imediato, representa o susto humano de Jesus. Ele corre para o colo da mãe com tanta pressa que perde o calçado. Mas, teologicamente, aponta para um conceito profundo chamado kenosis, o esvaziamento de Cristo que assume a nossa frágil condição humana. E, num sentido mais devocional, a tradição redentorista vê naquela tira que ainda prende a sandália o último fio de esperança, a devoção a Maria que impede o pecador de se perder por completo. Ok. Com todos esses símbolos, qual é a doutrina central por trás de tudo isso? O que de fato significa perpétuo socorro? O título Perpétuo Socorro expressa a doutrina da mediação de Maria. A Igreja ensina que a ajuda maternal dela não foi um evento único lá no passado. Essa ajuda continua para sempre. É um socorro que não para, um auxílio ininterrupto para todos que buscam se unir a Cristo por meio dela. E aqui acontece algo impressionante. Mesmo que o ícone tenha chegado aos redentoristas muito tempo depois da morte do fundador deles, Santo Afonso de Ligório, a mensagem da imagem espelha perfeitamente a teologia mariana que ele ensinava. É uma sintonia incrível. E essa conexão fica ainda mais brilhante quando a gente olha de perto. O olhar de Maria, que parece buscar o mais abandonado, é a pura imagem da misericórdia que Santo Afonso tanto pregava. O jeito que ela apresenta Jesus como a fonte da copiosa redenção é um eco direto da doutrina dele sobre a mediação da graça. E até a sandália, como a gente viu, se torna um símbolo da perseverança final, um tema muito importante para ele. Para terminar, vamos ver como aquela ordem do Papa Pio IX de fazer o ícone conhecido no mundo inteiro foi cumprida de uma forma extraordinária, levando essa imagem a abraçar literalmente o mundo. O grande motor que espalhou essa devoção foi a criação da novena perpétua. Foi uma ideia de evangelização genial, uma oração em comunidade que acontece toda semana no mesmo dia, criando um ritmo de fé que une o sagrado e o dia a dia das pessoas. Essa prática simples levou o perpétuo socorro a todos os cantos do planeta. E um dos testemunhos mais poderosos da nossa era veio do Papa João Paulo II. Em 1999, ele fez questão de coroar uma cópia do ícone na cidade onde nasceu, lá na Polônia, e falou abertamente sobre como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tinha sido sua guia e seu auxílio desde a juventude. E a gente encerra com essa reflexão. A história e a teologia deste ícone nos lembram que o sofrimento humano não é vivido no isolamento. Esta imagem, esta janela para o invisível, continua a nos dizer que, mesmo diante da visão da cruz, existe um refúgio, existe um auxílio que nunca falha. E se o socorro é perpétuo, a esperança também deve ser.